E se a gente pensasse na geopolítica não só como uma disputa por poder e dinheiro, mas, na verdade, como uma batalha espiritual? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando nas ideias bem provocadoras de um e-book do autor Elder Lag. Ele propõe uma perspectiva que, olha, pode mudar totalmente o jeito como a gente vê os acontecimentos globais. A imagem central que o autor nos dá é essa. O mundo é um grande tabuleiro de xadrez, mas a questão que fica é quem são os jogadores? E mais importante, o que eles realmente querem ganhar? A resposta, segundo ele, vai muito além daquela política tradicional que a gente vê nas manchetes. Porque, veja bem, esse não é um jogo comum. O que está em jogo aqui é a nossa própria consciência. É uma verdadeira batalha pela narrativa, sabe? Aquela que molda o nosso pensamento e, no fim das contas, o nosso futuro como coletivo. A direção da humanidade é o prêmio. E quem são as peças nesse tabuleiro? As grandes potências, claro. China, Estados Unidos, cada um com seus interesses, seus medos, suas ambições. Pensa, por exemplo, na briga pela tecnologia 5G. Para o autor, isso não é só uma questão de grana. É um movimento estratégico, uma jogada fundamental nesse tabuleiro global. Mas o que torna essa visão do Elder Lag, então, diferente? É a forma como ele reinterpreta um conceito super antigo e, vamos combinar, bem controverso, o do anticristo. É exatamente aqui que a análise geopolítica dele dá um salto para uma dimensão espiritual que pouca gente espera. O autor meio que nos desafia a questionar tudo que a gente acha que sabe sobre essa figura. Será que é um personagem sinistro esperando nas sombras para aparecer um dia? Ou será que é algo muito mais sutil e que talvez já esteja bem presente no nosso dia a dia? E essa diferença é gigantesca. Muda tudo. De um lado, tem essa ideia de um único vilão. Do outro, a visão do autor, uma força, um sistema que vem operando ao longo da história, influenciando governos, economias e até o jeito da gente pensar. O foco sai de uma pessoa e vai para um padrão de comportamento. E o que define esse sistema, então? Bom, pense na desinformação que se espalha como fogo nas redes sociais, ou na cultura do consumismo que nos distrai do que realmente importa. Para o autor, esses são exemplos perfeitos desse sistema anticristo em ação, negando a verdade e, pouco a pouco, minando a nossa liberdade interior. Certo. A ideia é interessante, mas como é que isso se aplica no mundo real, na prática? O autor nos mostra como usar essa lente espiritual para tentar decifrar os conflitos que a gente vê todo santo dia no noticiário. O e-book analisa, por exemplo, o que aconteceu na Ucrânia. Em vez de focar só nas questões políticas e econômicas de sempre, o autor sugere que ali existe uma dimensão espiritual acontecendo. Uma luta entre tirania e liberdade, entre controle e autodeterminação. É uma verdadeira batalha de sistemas de valores. E olha, essa análise não vem do nada, não. O autor se baseia muito no trabalho do professor Jian Shokin para mostrar como essas estruturas de poder que a gente vê no mundo são, na verdade, manifestações de forças e lógicas bem mais profundas, conectando o político com o espiritual. E isso tudo nos leva ao coração da mensagem do autor. A geopolítica, para ele, é só a ponta do iceberg. O que está realmente em jogo aqui é a nossa própria evolução como seres humanos. Essa frase resume perfeitamente a tese principal dele. O caos que a gente vê no mundo, as guerras, as crises, nada disso é aleatório. É um reflexo direto de um conflito espiritual, que é interno, mas também coletivo. O mundo lá fora apenas espelha o nosso estado aqui dentro. Ok, então, diante de um cenário desses, o que dá para fazer? O autor não nos deixa sem resposta. Pelo contrário, ele oferece um caminho, um verdadeiro chamado à ação, uma forma de navegar por esses tempos tão complexos. O convite do e-book é para que a gente tome as rédeas da nossa própria percepção. Primeiro, questionando as narrativas que nos empurram o tempo todo. Segundo, desenvolvendo o nosso próprio filtro, o nosso discernimento. E terceiro, fortalecendo o nosso espírito para os desafios que vêm por aí. É um chamado para a gente se tornar soberano da nossa própria mente e alma. E assim, a gente volta para o tabuleiro de xadrez. Se o mundo é um espelho da nossa consciência coletiva, então cada um de nós tem uma peça para mover. A grande pergunta que fica no ar é: qual vai ser a sua próxima jogada? Bem-vindo! Hoje a gente tem um desafio e tanto pela frente, que desenha uma teoria, olha, é daquelas de amarrar o queixo. Ela tenta conectar uma série de eventos globais que, honestamente, eu nunca pensaria em colocar na mesma frase. Com certeza. A tese central é a existência de um suposto plano de décadas que a fonte chama de Projeto Grande Israel, ou, numa expressão mais direta, Pax Judaica.
A ideia, segundo essa narrativa, é posicionar Israel como uma força dominante absoluta no Oriente Médio e, no fim das contas, no cenário mundial. Exato. E acho que vale a pena a gente alinhar as expectativas desde o início, né? Sim, por favor. Nosso trabalho aqui não é de checagem de fatos. A gente não vai validar ou refutar essa teoria. Certo. Entender a lógica interna. Isso. Entender como ela costura todos esses pontos. Toda a nossa análise vai ser estritamente sobre o conteúdo que nos foi enviado. Combinado. Então o objetivo é entender o mapa que a fonte desenhou, sem dizer se o mapa corresponde à realidade. Bom, por onde a gente começa a desempacotar um plano dessa magnitude? Então, o ponto de partida da teoria é o 11 de setembro e a guerra ao terror que veio depois. Faz sentido. Um evento que mudou o mundo. E a fonte lança uma pergunta que serve de base para todo o resto. Por que os Estados Unidos, depois de serem atacados pela Al-Qaeda, que era baseada no Afeganistão, Certo. direcionaram seu poderio militar para o Iraque e a Líbia? Países que, na época, não tinham uma conexão clara com os ataques. Ok, essa é uma pergunta que muita gente fez na época. Mas a resposta que a fonte dá é bem diferente da análise geopolítica padrão, imagino. A lógica que a fonte apresenta é que a verdadeira motivação não tinha nada a ver com vingança ou com a busca pelo Bin Laden. E qual era, então? Na visão da fonte, cada intervenção americana no Oriente Médio foi um movimento calculado para remover do tabuleiro uma peça que pudesse se opor à hegemonia de Israel na região. Saddam Hussein no Iraque, Gaddafi na Líbia. Exatamente. Seriam todos os obstáculos sendo sistematicamente eliminados. Então, nessa lógica, a guerra ao terror seria, na verdade, uma espécie de limpeza de terreno para esse projeto maior. Isso. E seguindo essa linha de raciocínio, qual seria o próximo obstáculo a ser removido? O último e mais poderoso deles, o Irã. Ah, Dentro dessa narrativa, o Irã é visto como o desafio final, a última grande potência regional com capacidade militar e ideológica para rivalizar com Israel. então a destruição do Irã se tornaria o próximo passo lógico. E inevitável. Segundo plano. Ok, até aqui estamos no campo da geopolítica, por mais radical que seja a interpretação. Mas a fonte não para por aí, certo? Não mesmo. É agora que a teoria dá um salto do Oriente Médio para o Vale do Silício. Do Oriente Médio para... Para o Vale do Silício. Ela argumenta que enquanto os olhos do mundo estavam na guerra, outra frente do plano estava sendo construída. A da tecnologia e, mais especificamente, da inteligência artificial. Espera aí, como assim? Como o ChatGPT e geradores de imagens se encaixam numa conspiração geopolítica? Lu? Então, a visão da fonte sobre isso é extremamente cética. Ela descreve essa onda de IA de consumo que a gente está vivendo como uma espécie de beco sem saída financeiro. Um beco sem saída? Sim, a pergunta que a fonte faz é: como ferramentas que servem basicamente para, sei lá, colar na prova ou criar imagens divertidas de gatos no espaço podem justificar os trilhões de dólares que estão sendo despejados em infraestrutura? Em data centers gigantescos? Essa é uma boa pergunta. A justificativa de mercado para o investimento dessa escala ainda parece um pouco nebulosa, né? Qual é a resposta da fonte para isso? A resposta é que o verdadeiro propósito não tem nada a ver com o consumidor final. E qual seria? O que estaria sendo construído, na verdade, é a infraestrutura para um estado de vigilância global, que o áudio apelida de Pax 3D. Pax 3D. O modelo seria o que a gente já vê em protótipo na China, um sistema que integra identidade digital, moeda digital e crédito social. Tudo conectado. Tudo. Cada compra, cada viagem, cada postagem online, tudo seria rastreado para criar um perfil psicológico e comportamental completo de cada cidadão. E essa infraestrutura de vigilância seria a ferramenta de controle dessa Pax judaica. Precisamente. A fonte chega a fazer uma analogia direta com a marca da besta, Nossa. descrevendo esse sistema como o mecanismo final de controle. Um mundo onde sua capacidade de comprar e vender dependeria da sua conformidade com o sistema. É uma conexão ousada. Então, o plano teria uma frente militar no Oriente Médio e uma frente tecnológica no Vale do Silício. E as consequências sociais disso tudo?
A fonte fala sobre a crise de refugiados na Europa, por exemplo? Sim, e de uma forma bem direta. Imagino que sim. A teoria argumenta que a crise migratória não foi um efeito colateral infeliz da guerra ao terror, foi um objetivo planejado. Planejado. Com qual propósito? O propósito de enviar milhões de refugiados da Líbia, da Síria, do Iraque, em massa para a Europa. Para criar caos. Exatamente. Um caos social deliberado, o choque cultural, a competição por recursos, a polarização política, tudo isso serviria para enfraquecer o continente europeu por dentro. É uma visão bem sombria. A ideia de que, para construir uma nova ordem mundial, é preciso, primeiro, destruir o mundo como conhecemos. E nesse cenário de caos e polarização, surge outro tema muito sensível: o antissemitismo. Como a fonte encaixa isso no quebra-cabeça? Ela aborda o tema fazendo uma distinção muito cuidadosa. Primeiro, ela separa antisionismo de antissemitismo. Certo. Qual a diferença na visão da fonte? Antisionismo seria a crítica política ao Estado de Israel, o que ela considera um debate legítimo. O antissemitismo, por outro lado, o ódio ao povo judeu. Ok. O ponto crucial do argumento é a observação de um aumento que a fonte descreve como repentino, artificial e maciço de antissemitismo online, principalmente depois de 7 de outubro. Artificial. Então a sugestão é que essa onda de ódio não seria orgânica. Exato, seria fabricada. Com que objetivo? O objetivo final, dentro dessa lógica, seria tornar o ambiente global tão insuportável para os judeus que vivem fora de Israel, na diáspora, que eles se sentiriam forçados a se mudar para lá. Para fazer o aliyah, o retorno. Exatamente. Esse retorno em massa é descrito pela fonte como um passo fundamental para a consolidação do projeto do Grande Israel. Impressionante. A cada passo, a teoria fica mais complexa. E agora parece que ela entra num território que mistura geopolítica com profecia bíblica, certo? A fonte menciona algo sobre novilhas vermelhas. Sim. É aqui que a teoria mergulha a fundo em elementos, digamos, escatológicos. As novilhas vermelhas são descritas como vacas de pelagem perfeitamente avermelhada, sem um único pelo de outra cor. E por que isso seria importante? Bom, a novilha vermelha é uma figura real dentro de certas tradições judaicas. O ritual do sacrifício de uma novilha vermelha perfeita é visto como um pré-requisito bíblico para a purificação do monte do templo. O local onde o terceiro templo seria reconstruído. Exato. E o que a fonte faz é pegar essa crença e afirmar que esse passo ritualístico já aconteceu. Ela transforma teologia num item de um cronograma. Se esse passo já foi dado, significa que, na visão da fonte, o plano está entrando na sua fase final, o que ela prevê que vai acontecer a seguir. Um cenário de caos global, deliberadamente orquestrado. Como assim? A previsão é de uma escalada de conflitos em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Para a Europa, a fonte projeta não apenas uma guerra total contra a Rússia, mas também o início de guerras civis internas. Resultado daquela tensão com os imigrantes que você mencionou. Exato. E para os Estados Unidos, um roteiro parecido. A teoria sugere que a polarização extrema entre esquerda e direita será atiçada até o ponto de ebulição, até explodir. A fonte usa uma analogia, não é? Sim, uma muito visual. Se você colocar formigas vermelhas e pretas num pote, elas não brigam. Mas se você sacudir o pote violentamente, elas começam a se matar. A sacudida seria essa instigação. É uma visão de mundo extremamente sombria. Guerra na Europa, guerra civil nos Estados Unidos, e não para por aí, né? Não, a fonte ainda prevê um ataque americano à Venezuela e um embargo naval total à China para estrangular a economia deles. E tudo isso culminaria em que? Em um evento principal, uma guerra direta entre os Estados Unidos e o Irã. A guerra com o Irã, o ponto que você mencionou no início. E qual seria o desfecho dessa guerra, segundo a fonte? Aqui vem a parte mais contraintuitiva da teoria. A fonte afirma que os Estados Unidos vão perder essa guerra. Perder?
Como assim? Não no sentido clássico. Perder aqui significa serem forçados a uma retirada humilhante e completa do Oriente Médio. E nesse vácuo de poder? Nesse exato momento, todo o arsenal militar americano na região, junto com seus recursos e tecnologia, seria transferido para Israel. Ah, entendi. Então a derrota americana seria o mecanismo para armar Israel até os dentes e deixá-lo como a única superpotência na região. Exatamente. A consolidação final da Pax Judaica. Certo. Então, o que tudo isso significa? Depois de todo esse caos, guerras, colapsos, como seria o mundo sob o governo dessa Pax Judaica? Seria um estado de conflito perpétuo e gerenciado. E Israel seria o principal beneficiário. Como? O país se tornaria o centro do planeta em 3 áreas. Primeiro, o centro financeiro, talvez com sua moeda virando a nova reserva mundial. Ok. Segundo, o centro tecnológico, liderando e exportando a tecnologia daquele estado de vigilância, o Pax 3D. E o terceiro? O centro comercial, atuando como grande intermediário na negociação de recursos vitais, como grãos e energia, controlados por outros países. E como esse estado de conflito global seria mantido? Através da sua agência de inteligência, o Mossad. Nessa visão, o Mossad teria a função de operar globalmente para fomentar a instabilidade e garantir que as outras nações permaneçam fracas e divididas. O mundo em chamas e Israel vendendo os extintores. E lucrando com a reconstrução, segundo a fonte. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. A fonte que a gente analisou hoje desenha um fio condutor que liga a guerra ao terror, a revolução da IA, a crise de imigração e o aumento do antissemitismo, tratando tudo como peças de um único plano. E se olharmos o quadro completo, transcende a geopolítica. Ele tem um final escatológico. Como assim? O período da Pax Judaica seria apenas o palco para o surgimento do anticristo, que tomaria o controle desse sistema global, E isso levaria a guerra bíblica de Gog e Magog e, por fim, a segunda vinda de Jesus. É um roteiro completo, do início ao fim. É interessante que a própria fonte, no final das contas, não bate o martelo dizendo esta é a verdade absoluta. Não, de forma alguma. Ela encerra com uma provocação, quase um convite à reflexão, né? Exato. A conclusão é menos uma afirmação e mais uma série de perguntas deixadas no ar. E que perguntas são essas? São perguntas bem diretas. Basicamente, essa teoria que acabamos de desmembrar oferece uma explicação que faz sentido para os eventos dos últimos 20 anos. Certo? Ela ajuda a entender a confusão do mundo em que vivemos hoje. E talvez o mais inquietante, Sim. olhando para as tendências atuais, ela parece ser um bom modelo para prever o que pode acontecer no futuro. São essas as perguntas que a fonte deixa ecoando.